Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Me Criando para Criar. Me chamo Vanessa Patilla, autora do livro Niara, o primeiro dia de aula. Hoje darei continuação à leitura de uma tradução livre do livro Hold On to Your Kids de Gordon Neufeld e Gabor Maté. Na parte 5 tem dicas especiais sobre como controlar o acesso digital para crianças. Estão gostando desta série? Me contem nos comentários e compartilhem com todos que vocês acreditam que tirarão proveito deste conteúdo. Para criar o espaço para que a interação estimulante aconteça e para ganhar tempo para chegar ao momento em que as crianças não sintam mais tanta necessidade de conexão mediada digitalmente, devemos tentar manter a tentação fora do caminho delas. É melhor começar cedo com isso, se possível. Assim como assistir televisão, que para meus próprios filhos era limitado a meia hora por dia, também deveríamos estar construindo as estruturas e rituais para manter o acesso digital sob controle. Não sei se há respostas fáceis. Parece que cada pai ou mãe tem que encontrar seu caminho neste aspecto. Nós, como pais, temos muito espaço para melhorar, no entanto, mesmo em relação à televisão. As estatísticas sugerem que não estamos indo muito bem. Em 64% dos lares, a TV está ligada durante as refeições. Em 45% dos lares, a TV está ligada a maior parte do tempo. 71% das crianças relatam que têm uma TV no quarto e 50% têm um videogame. Apenas 28 a 30% das crianças indicam que seus pais têm regras sobre assistir TV e usar videogame. Apenas 30% dos pais limitam o tempo de computador das crianças. Mas, mais uma vez, o melhor momento para permitir a conexão mediada digitalmente é depois de momentos de conexão calorosa e gratificante. Não se deve simplesmente restringir sem realmente responder à necessidade subjacente. Para proteger esses momentos de conexão gratificante, precisamos criar zonas livres de digitais em nossas casas e em nossas agendas. Os horários das refeições, os momentos em família, as noites e as horas de dormir são os mais importantes para manter livres de atividades digitais, tanto para criar o espaço para fornecer a conexão que nossos filhos realmente precisam, quanto para desacelerar a obsessão. Ao trabalhar com crianças mais velhas, é importante trazê-las para o nosso lado, com boas intenções, para honrar os limites e estruturas que criamos e acreditamos ser o melhor para elas. Devido à natureza da internet e ao nível de acesso que a maioria das crianças tem, exigimos sua cooperação nessas questões. As tentativas de trazê-las para o nosso lado devem ser feitas quando o relacionamento entre os pais e filhos for melhor e a influência for maior, não em meio a frustrações e problemas. Se os pais efetivamente evocarem as boas intenções da criança, então o problema não é tão sério, pelo menos não ainda. Se a criança não consegue cumprir suas intenções ou age de forma sorrateira em relação à questão, o problema está mais profundamente na relação entre pais e filhos e precisa ser tratado. Não deveríamos ficar muito surpresos. Esse vício de apego nos diz que a criança está fora de controle e precisa de nossa ajuda, não de mais gritos. Quando uma criança está fora de controle, a coerção e as consequências só aumentarão o problema, adicionando camadas de contra-vontade e frustração à dinâmica. Não podemos controlar uma criança que não consegue se controlar. Esse problema deve ser resolvido substituindo as atividades digitais por outras que conectem a criança a nós. E tanto quanto possível, devemos limitar o acesso digital indiretamente, fornecendo coisas para a criança fazer que não precisem envolver telas e outros dispositivos. Essas medidas visam ganhar algum tempo e nos permitir abrir caminho na relação. É o apego dos nossos filhos a nós que precisa ser aquecido e nutrido. Somente quando satisfazemos sua fome de apego é que seus desejos por conexão digital podem diminuir. Ao confrontar o comportamento de apego viciante, não se deve ficar preso em uma batalha contra os sintomas, mas sim recuar para abordar o problema raiz.
Como sempre, a primeira consideração é o relacionamento. Táticas e métodos decorrem disso. Falaremos mais sobre isso. Apesar de argumentos de que os videogames podem levar a melhorias em habilidades específicas cognitivas e motoras, não há evidências de que essas melhorias isoladas sejam exclusivas dos videogames ou que não ocorreriam de qualquer forma como resultado do desenvolvimento normal. Mais significativamente, não existe absolutamente nenhuma evidência de aumento de capacidade cerebral, maturação cerebral ou psicológica. No entanto, há muitas preocupações sobre os efeitos colaterais fisiológicos e os prejuízos ao desenvolvimento associados ao tempo gasto em frente às telas. Novas evidências surgem quase mensalmente sobre os efeitos adversos em aspectos como ciclos de sono, desenvolvimento da visão, desenvolvimento físico e assim por diante. Como já afirmamos, os videogames representam uma atividade de apego. Os centros de recompensa envolvidos nos jogos são exatamente os projetados para levar as crianças a buscar relacionamentos. Tradicionalmente, cabia à cultura construir a infraestrutura de apego. No entanto, a cultura dos videogames promove uma atividade de apego de competição. As crianças deixam de buscar proximidade com sua família quando jogam videogames e, pior, a própria atividade prejudica o desejo de conexão familiar. Os jogos sempre foram importantes para o desenvolvimento, mas certos tipos de jogos são essenciais. Jogos que exercitam o corpo, jogos que levam ao domínio de habilidades para a vida, jogos que conectam gerações, jogos que promovem a cooperação. É difícil argumentar que a maioria dos videogames de hoje serviria a essas funções. Uma função importante dos jogos é ajudar as crianças a desenvolver resiliência ao enfrentar as experiências de derrota, perda e carência. A vida é cheia de contratempos e os jogos dão às crianças a chance de se adaptar a essas experiências um passo à frente. Seja perder em um jogo de cartas, perder em um jogo de palavras, perder em uma partida de futebol ou perder no boliche, tudo é preparação para lidar com a perda e a carência na vida e nos relacionamentos. Para treinar para as perdas e derrotas inevitáveis que a vida trará em nosso caminho, para nos adaptarmos, temos que experimentar e aceitar a tristeza da perda e a futilidade de desejar que ela não tivesse ocorrido. Os videogames de hoje são notavelmente deficientes nesse aspecto. O encontro com a futilidade nunca é longo o suficiente para ser sentido e, portanto, não pode preparar a adaptação e a resiliência necessárias. Em vez disso, a criança está na próxima rodada, no próximo nível, no próximo desafio. Jogar é principalmente uma atividade sem lágrimas e, portanto, de pouca utilidade na preparação de uma criança para o jogo da vida. Não há derrota que não possa ser superada, nenhuma falha que não possa ser desfeita, portanto, nenhum aprendizado, nenhuma adaptação. Mas os videogames não contam como brincadeira? E as crianças não precisam brincar? As crianças definitivamente precisam brincar. As evidências estão constantemente aumentando sobre o papel fundamental da brincadeira no desenvolvimento saudável. Não apenas todos os mamíferos jovens brincam, mas é fundamental que o façam. Os desenvolvimentistas agora acreditam que a brincadeira é o motor primário do desenvolvimento cerebral, que a brincadeira constitui as bordas crescentes do processo de maturação. É na brincadeira que um senso de agência emerge pela primeira vez. É na brincadeira que a dissonância interna é encontrada pela primeira vez. É na brincadeira que a adaptação é preparada pela primeira vez. Então, sim, a brincadeira é absolutamente vital para o desenvolvimento saudável. Aqui está o problema. Os videogames, apesar do nome e do fato de serem jogados, não contam em nossos cérebros como brincadeira. Uma atividade é brincadeira genuína quando não é baseada em resultados. Na brincadeira verdadeira, a diversão está na atividade, não no resultado final. A brincadeira verdadeira é por brincar, não para ganhar ou marcar pontos. Alguns videogames contam, mas não muitos. Myst,
que mergulha o participante em uma busca encantada sem tentar derrotar outra pessoa, é provavelmente um bom exemplo de um videogame que contaria como brincadeira verdadeira. Os videogames tomam o lugar do tipo de brincadeira que deveria acontecer na vida de uma criança. O tipo mais importante de brincadeira de uma perspectiva de desenvolvimento é a brincadeira emergente, quando o eu verdadeiro, criativo, curioso e confiante da criança emerge. Este é um tipo de brincadeira maravilhosa e ousada que só acontece após uma atividade de apego gratificante. As crianças, incluindo os jovens, precisam de muitas brincadeiras emergentes. Dado o impacto dos videogames, o melhor momento para essa atividade é depois que a criança teve o tipo de brincadeira que é bom para ela. No que diz respeito a jogos e brincadeiras, os videogames nunca devem ser o prato principal. Se for, a criança está em apuros. Quanto menos uma criança é levada a jogar videogames, menos preocupação precisamos ter sobre seu equilíbrio mental e desenvolvimento. Há um lugar para escapar da realidade, mas apenas se a fuga nos preparar para abraçar a realidade em nosso retorno. Muitas crianças se envolvem em videogames antes de preferirem ser elas mesmas ou acolherem a realidade como o estado ideal de ser. Em tempos que antecederam os filmes e a revolução digital, a imaginação era tudo o que as crianças precisavam para escapar da realidade de vez em quando. O cérebro conseguia facilmente dizer a diferença entre o que era real e o que não era. Esse limite ficou borrado graças à revolução digital. Agora qualquer coisa pode ser feita para parecer e ser sentida como real. As empresas comerciais fazem a imaginação para as crianças. Não há necessidade de retornar à realidade, pelo menos não por muito tempo, porque a próxima fuga está a apenas um clique de distância. Parece que nossa necessidade de escapar da realidade é diretamente proporcional à nossa falha em nos adaptar à vida real. Até que uma criança esteja madura o suficiente para se preferir ser ela mesma, até que ela esteja preparada para abraçar a realidade e seja capaz de exercer autocontrole, é melhor não ceder aos pedidos de uma criança para se perder em videogames e entretenimento digital. A realidade deve ser sempre o prato principal, e a futilidade de escapar da realidade é a lição principal. Uma criança deve ser capaz de chorar pela futilidade de tentar dobrar a realidade às suas expectativas. Uma vez que essa futilidade tenha se instalado, escapar da realidade de vez em quando é muito divertido e bastante inofensivo. Mas o que alguns pais perguntam sobre a provocação ou ostracismo que pode ocorrer dos colegas se, ao contrário da norma, uma criança não tiver permissão para jogar videogame ou acessar a internet? Isso pode de fato ser desconfortável para uma criança. Reiteramos, porém, que há coisas piores do que ser provocado por colegas imaturos. Uma criança bem conectada a adultos pode suportar tal provocação sem danos, porque ela tem a segurança emocional para não depender da opinião dos colegas. O objetivo de longo prazo de desenvolvimento saudável deve sempre superar a dor de curto prazo da desaprovação dos colegas. Há um paradoxo profundo e perturbador na era da informação. Os humanos e certamente as crianças não foram projetados para lidar com a quantidade de informações a que estão sendo submetidos, mesmo antes da revolução digital. A única maneira de nossos cérebros processarem informações em primeiro lugar é desligando 95 a 98% da entrada sensorial. O problema humano não é que não temos informações suficientes, mas sim que temos muito mais informações do que podemos usar. O efeito final e paradoxal de aumentar o acesso à informação é evocar mais defesas contra ela. Não acredito que seja mero acidente que a epidemia de problemas de atenção que assola nossas crianças seja paralela à enxurrada de informações a que estão sendo submetidas. Nossos mecanismos de atenção, especialmente quando imaturos, simplesmente não são construídos para lidar com essa quantidade de sobrecarga de informações.
Essa sobrecarga é bem conhecida por causar problemas de concentração, problemas de memória, problemas de recuperação e problemas de distração. Os sistemas de atenção não podem se desenvolver adequadamente enquanto lidam com um ataque constante de informações recebidas. Estudos mostram que precisamos de tempo de inatividade, tempo longe de estimulação, para integrar as informações que recebemos. A exposição constante à mídia diminui em vez de aumentar nossa capacidade de absorver informações. Outra maneira de ver isso é que não se deve ingerir mais do que se pode digerir. Esta é uma regra fundamental para todas as crianças quando se trata de comida. À medida que a capacidade de digerir alimentos se desenvolve, podemos aliviar nosso controle. É necessário um alto nível de preparo desenvolvimental para aproveitar as informações recebidas. A infância é o período em que nosso preparo precisa ser desenvolvido. A infância é o momento em que essa prontidão precisa se desenvolver. Mesmo que esta seja a nossa era de informação como adultos, não precisa ser a era da informação para eles como crianças. Não há atalhos para se preparar para absorver o mundo, e há um alto preço a pagar por estar com muita pressa. A infância deve ser principalmente sobre se assumir como criança, não sobre absorver. O fluxo de entrada de informações está interferindo no fluxo de saída de ideias emergentes que deveriam acontecer primeiro. Primeiro a curiosidade, a disposição de aprender e receber, depois a informação. Então, o melhor momento para as crianças absorverem seu mundo é depois que elas se tornam cheias de suas próprias ideias, pensamentos, significados e contemplações. Isso honra a ordem natural do desenvolvimento das coisas, fluxo de saída antes do fluxo de entrada.